Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você pegou esse vídeo aqui para assistir, mas peço que assista até o final. Prometo que você não vai se arrepender. Hoje é dica literária e um bate-papo aqui, ou pelo menos o início de um bate-papo, né? O livro é esse aqui, ó, O Mito do Normal. Trauma, saúde e cura em um mundo doente. Então, primeiro eu vou decorrer sobre alguns apontamentos que eu fiz aqui e depois vamos falar da questão da leitura no nosso momento, tá? Então, essa espécie de viagem no tempo, que alguns chamam físico-emocional, que alguns chamam de gatilho, outros chamam de modo de funcionamento, ele não é um final em si mesmo. E tem uma outra coisa, ele impede que a gente tenha qualidade de vida no presente. Por isso é tão importante você tocar nisso com profissionais. Vou chegar lá, vou chegar nessa parte. Antes eu queria quebrar uma frasezinha, um pensamento, um senso comum de que, a fulano, coitada, traumatizada fulano, o Beltrano, ele passou por tais, aí ele é traumatizado. Não pense que traumatizado, a pessoa que possui traumas, ela é uma exceção do seu grupo. Não, ela é a carne viva, a carne exposta de uma sociedade doente. E ser traumatizado não é uma exceção, não é uma qualidade, para o bom ou para o ruim. Ser traumatizado permeia a nossa cultura. O que é o trauma? O trauma é a forma como você interpretou, a forma como você conseguiu lidar com uma coisa que não bateu legal para ti. Eu não estou inferiorizando o significado de trauma, eu estou desenhando como é o processo, tá? Processo interno por meio do que te aconteceu. Para a gente entender melhor a questão de doença, de transtorno mental, entenda o seguinte: o cérebro ele é o super sistema e ele vai influenciar não só no que você pensa, no que você sente aqui, mas também no corpo e também no social. Ele vai te colocar naquilo que você intitula hoje como modo de funcionamento. Mas veja bem, o transtorno, a doença mental, como transtorno de ansiedade depressiva, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão, depressão funcional e outros termos que vão surgindo com a ciência, vai entendendo melhor onde se divide esses quadros. E eu não estou falando como uma pessoa apenas que lê livros, mas uma pessoa que está inserida no mundo e uma pessoa que trata o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Já escutei que eu tenho chances de eu ser uma TDAH, já escutei que eu tenho uma depressão. Escutei de médicos, porque se eu for escutar das pessoas mesmo, eu nem te dou a lista de coisas, né, assim, encalacrada que já me deram. Mas depressão funcional, fibromialgia e TAG. Essas três coisas se correlacionam e não é uma coisa, aproveitando que eu caí no erro da palavra coisa. Não é errado falar, são três coisas que se interligam. Tá, na frase não é errado. Agora, não tenha o transtorno ou a doença mental como uma coisa, e sim como um fluxo de energia. Porque uma vez que ele vai interagir, que ele vai trabalhar o tempo todo na vivência, na caminhada dessa pessoa, não é um objeto que ele carrega. É algo que flui, que acontece a todo momento, na interação, na não interação, no dia ou na noite, no sentimento, no pensamento, na crença limitante, em tudo. É um fluxo de energia, está em constante movimento. Ansiedade é da nossa natureza. Transtorno é o que a gente adquiriu com a jornada, tá? Outra coisa... muitos dos traços de personalidade que a gente apresenta, mais ainda entre os 20 a 40 anos, que a gente acredita que é nosso modo de funcionamento, não é. Foi a forma que você aprendeu a viver. Porque assim você acredita que você tenha sobrevivido. Que você, por isso, por se comportar de tal forma, de pensar de uma tal forma, que você está aí, de pé, forte. Só que não. Muitas das vezes você teve que construir esse comportamento não porque ele te pertence, mas sim porque era o que era possível em um determinado momento e você hoje não sabe diferenciar do que é seu e do que não é. Logo, você não desapega disso. Consegue compreender até aí? Um ponto
O que vai determinar também esses transtornos é o externo, como eu disse anteriormente, e a emoção, por ser um terreno da cognição, os relacionamentos familiares, sociais, profissionais e afetivos, amorosos, cara, vão passar por tudo e mais um pouco, né? Uma pessoa que possui um distúrbio nesta área do emocional, do cognitivo emocional, ele vai ter menor capacidade de concentração, ele vai ter sim capacidade de resiliência, mas vai demorar igual carro a álcool para conseguir, né, engrenar o negócio. Ele pode, se não buscar ajuda, chegar num momento em que ele vai entender o tédio, uma relação tranquila que ocasiona momentos de tédio como uma situação de perigo, de risco. E logo a socialização e o namoro, o casamento vai ser uma coisinha meio desregulada, né? Agora, também entrando nesse fato, sim, lembrei do outro ponto. Não aceite, a partir de hoje, a pessoa tem transtorno de ansiedade generalizada, fulana tem depressão profunda porque puxou da mãe, puxou da avó. Transtornos como esses não são genéticos. Não são. Eles são formados, eles são construídos. Aonde? Na sua jornada, tá? Agora, o que eu peço para você a partir desse momento, que tire de proveito desse livro, é: você não é vítima do mundo e você não é o Deus soberano da agressividade. Porque eu sou assim, igual Gabriela de Jorge Amado, porque eu peito mesmo, eu xingo mesmo, eu brigo mesmo. Será que você é assim ou você precisou ser assim? Aí cai no outro extremo. Gente, nada que é de mais ou de menos, muito para cima, muito para baixo, muito mais, muito menos, não é saudável. Vitimismo também não vai te tirar da situação que tanto te incomoda, tá? Bem, então já colocamos mais ou menos como o cérebro funciona e esse livro tem muito mais a oferecer. Mas para o vídeo não ficar tão grande, eu quero, a partir dele e daqueles vídeos de inteligência que eu apresentei no canal, falar do porquê que eu insisto em tratar a literatura nos meus vídeos. Por que eu não fico só com a parte de humor? Por que eu não fico só com a parte de memes? Por que eu não fico só dublando? Por que eu não só mostro capa de livro? Porque isso dá mais visualização. Primeiro, por que não? Segundo, porque eu não quero. Terceiro, que os vídeos que tratam desses assuntos que mexem tanto com a cabeça da gente, que faz a gente pensar, que faz a gente até co-criar na nossa existência, eles me fazem bem e eu sei que eu posso estar fazendo bem a alguém também. E aí, parafraseando o professor Rodrigo Leão, quando ele vem e expõe a seguinte questão: pessoas estão na internet, na TV, ou sei lá mais aonde, nas ruas, nos transportes públicos, colocando, mas cara, século XXI, 2025, como é que eles colocam numa prova de português um texto de 40 linhas, um texto de literatura brasileira? Já não cabe mais isso. Ainda tive que ouvir de um professor, cara, ensinar gramática é a coisa mais inútil no pleno século XXI. Não. Outra coisa que eu escuto também de professores e de não professores: o brasileiro não lê. Sim, o brasileiro lê e não é pouco, não. A diferença é: o brasileiro lê mal, tá? Aí, voltando à questão de literatura, eu sou professora de até o 5º ano, já trabalhei em pré-vestibular, já trabalhei em várias... Eu acho que eu já fiz de tudo dessa vida na matéria de educação. Mas digo para você, a gramática, ela não foi colocada no currículo por uma vaidade de alguém, não. O aluno tem que entender que uma frase, para ela ter coerência e coesão, ela precisa de substantivo, ela precisa de um verbo, ela precisa de um adjetivo, de um advérbio, de modo, de intensidade, de alguma coisa, para podermos, então, cobrar do nosso aluno uma construção de frases correta. Senão você vai começar a querer que bote no dicionário, no mundo, que a gente vamos, ou a gente fomos, é um dialeto aceitável do português. Não é. Não é. É uma falta de concordância, é uma falta de conjugação verbal, coisa que a gramática conserta. Agora, se esses pseudos-educadores aí, né, porque a escola sempre teve pseudos-educadores em todas as áreas, amigos da escola, quem é da antiga lembra.
Gente, o aluno, não é porque eu tô lendo várias historinhas para ele, ou todo dia, ou toda semana, ou a 15 dias, uma vez, que ele um belo dia ele vai acordar e vai montar uma redação assim de uma excelência. Não. Aí que entra a gramática, gente. E nenhum aluno, nenhum jovem, que aluno significa ser sem luz, né? Nenhum jovem estudante vai compreender ambientes fora da casa dele, da escola dele, se a escola dele for, né, no mesmo patamar e tal, e ele vai para outro ambiente, é o tal dos pais irem com os filhos nas entrevistas de emprego. Gente, é o fim da picada, gente. É o fim da picada. É você dar a certeza do jovem de que ele fracassou. Literatura não é só para a gente aprender a ver verbo. Literatura, além da gente se orgulhar da nossa, não vai ficar lendo só americano, só Afeganistão. Tudo isso é válido, mas não só. Conheça um pouco da nossa. Além de uma questão de pertencimento, é uma questão de vocabulário, é uma questão de compreender que cada ambiente exige uma postura, um português, uma situação. É uma forma de agir. Então a literatura traz isso. E não temos que rebaixar a nossa literatura para o aluno conseguir compreender, ou então dizer que é pecado botar a criança e adolescente da escola pública, do sexto ou nono, do ensino médio, com textos de Machado de Assis, de fulano, de ciclano, que é da sociedade, dos opressores, e aí os oprimidos vão ter que ler só textos dos opressores. Espera lá! Vai ver a bibliografia dos nossos autores, tanto atuais como da história. Não aceite isso. A literatura está aí, tem o seu papel. O Enem está aí, a escola está aí, e é para fazer o ser humano elevar-se e não o contrário. Fica isso como reflexão. Espero contar com você nos comentários e compartilhando para a galera, tá?